Olá, meus amigos. Vamos ao estudo da lição número 9, a parte de domingo, 22/11. O tema de hoje é a verdadeira educação cristã. Como a educação cristã pode nos fazer ver, reconhecer os ensinos do nosso grande mestre, Senhor Jesus Cristo. A forma como ele ensinou os seus discípulos são, assim, um parâmetro para nosso aprendizado também hoje. A educação cristã envolve muitas coisas no nosso dia a dia. E nos faz perceber que Jesus Cristo ensinou seus discípulos e deseja nos ensinar também através da educação cristã. Precisamos ser como o barro nas mãos do oleiro, que aceita a formação que a mão do oleiro lhe impõe. Um senhor aposentado estava sentado na varanda de sua casa e viu quando um caminhão virou ali a esquina e ele então, numa grande velocidade, continuou pela rua e aquele homem percebeu que aquele caminhão deixara cair, numa das curvas, um pedaço de argila no meio do asfalto. Aquele senhor aposentado olhou, viu o fluxo de carro e pensou o seguinte: se eu deixar aquele bloco de argila ali, com certeza outro carro vai passar por cima, vai amassá-lo, vai prensá-lo no asfalto, ele vai se esfarelar e com o sol vai virar poeira e nada mais. Já sei o que eu vou fazer. Ele então caminhou pela calçada, esperou o trânsito parar, foi até o meio da rua, pegou o bloco de argila, levou para a sua casa e ali na sua garagem, em cima de uma bancada, ele começou a moldar um vaso com aquela argila. Molhou-a um pouco e então, em pouco tempo, ali estava um belíssimo vaso. Pintou o vaso e levou para a sua sala. Olha o que ele pôde fazer e transformar aquele pedaço informe de argila em uma peça de arte para colocar então como enfeite em sua sala. A educação cristã, ela nos ensina a amar a Deus. A educação cristã, ela é como esse oleiro. Ela vai nos moldando, porque Deus utiliza a educação cristã para moldar o nosso caráter. Nós não somos bons de forma natural. Nós não temos, um desvelo, não temos uma solidariedade, uma cortesia naturais em nosso ser. É preciso que o Senhor Deus, através da educação cristã, vá nos moldando. Nós vamos aprendendo através daquilo que Cristo ensinou e vamos moldando assim o nosso caráter. A educação cristã nos ensina a amar a Deus, nos ensina a amar ao próximo e aprendemos assim através do exemplo que o amor ao próximo começa com o exercício da atenção. A atenção que nós damos às pessoas, ela é muito importante. Há pessoas que na correria da vida não dão mais atenção às pessoas que estão ao seu redor. Nós temos que dar atenção através de relacionamentos afetivos, comerciais, religiosos e até de cunho social. Numa das escolas onde havia reuniões de pais e professores, uma professora ela disse para um dos homens presentes: olha, eu quero parabenizar o senhor, porque o senhor trata o seu filho de maneira assim correta. O senhor é um pai amigo. E ele disse: senhora, eu não tenho tempo porque eu trabalho à noite. Então, quando eu chego em casa pela manhã, o meu filhinho ele ainda está dormindo. Quando eu vou dormir, ele ainda está dormindo. Depois, então, minha esposa o acorda e o leva para a escola. Quando eu saio para o trabalho, ele nem me vê. Então, o que é que eu faço? Quando eu chego em casa, eu vou até o local do meu filhinho, está dormindo, e eu faço o seguinte: na ponta do lençol que está cobrindo meu filho, eu faço um nó. E quando meu filho acorda, ele vê que aquele nó foi o nó que o papai fez. No final de semana, nós compensamos e eu fico com ele o tempo inteiro. A professora disse: o senhor não sabe como o seu filho fala do senhor aqui na escola. Para ele, o senhor é o grande herói. E ele tem o senhor presente através desse nó afetivo. Parabéns. Olha, um pequeno gesto de atenção pode modificar muito a vida de uma pessoa. Na frente da igreja estava um diácono. Passou um homem pedindo alguma coisa e disse: o senhor tem alguma coisa para me dar? Aquele diácono disse: ô meu irmão, o senhor me perdoe, eu não tenho nada aqui agora nesse momento que eu estou aqui na porta da igreja, aqui atendendo as pessoas que chegam. O mendigo disse: não precisa de mais nada. Só o senhor me chamar de irmão já massageou o meu coração. Muito obrigado. E saiu caminhando. Aquele diácono ficou olhando aquele pequeno gesto de atenção que ele praticou com aquela pessoa. O cristão sincero tem que aprender do Senhor Jesus a lição da solidariedade, a lição do amor ao próximo, que poderá ser testado em qualquer momento.
nós como cristãos podemos ter, assim, passar por esse teste de solidariedade, de amor ao próximo, de dar atenção às pessoas. Uma jovem, ela escreveu que no terceiro ano de Direito, um professor fez uma prova e deu a essa prova um peso muito grande para a última questão. Havia 10 questões e a 10ª questão tinha uma nota maior. Todas valiam, por exemplo, meio ponto, mas a última valia 5 pontos. E a última questão dizia o seguinte: qual o nome da mulher que faz a limpeza aqui na faculdade? A moça levantou a mão e disse: professor, o senhor não está falando sério com essa 10ª pergunta aqui. Ele disse: sim, professor, estou falando muito sério para você e para todos os demais aqui. Porque na profissão de vocês vão ter que dar atenção a muita gente, a todo tipo de pessoa. E se você não souber o nome da mulher que faz a limpeza aqui na faculdade, então você está já fugindo da primeira regra, que é dar atenção a todas as pessoas. Aquela moça não conseguiu fazer a última questão. Perdeu 5 pontos ali na média. Mas com certeza ela aprendeu uma grande lição. E ela foi saber o nome da mulher que fazia a limpeza. O primeiro nome da mulher era Marlene. Ela aprendeu muito com esta lição. Dar atenção às pessoas. A pergunta número 1 do domingo é: o que Jesus quis ensinar com a história do bom samaritano? E como esse seu ensino tem algo a ver com a educação cristã? O texto de Lucas 10, 30 a 37, Jesus narrou a história do bom samaritano. Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores e foi ferido. Despojaram ele, espancaram e então deixaram ele semi-morto à beira do caminho. Por ali passava um sacerdote, vendo o homem, passou de largo. Também passou um levita por aquele lugar e viu o homem ferido e passou de largo. Mas no verso 33 diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo-o, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, colocou azeite nos ferimentos e colocou também vinagre, vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Jesus perguntou: qual, pois, desses 3 parece ter sido o próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze também o mesmo. O que essa lição, o que essa história tem a nos ensinar? Jesus quis ensinar nessa história que devemos considerar as pessoas todas iguais a nós, e ajudá-la a encontrar salvação. Devemos nos colocar no lugar das pessoas, isso se chama empatia. A educação cristã nos liberta do preconceito e da discriminação, e nós não faremos mais distinção, seleção de ninguém. Há pessoas que fazem seleção. Eu fiz semana de oração numa igreja em Joinville, conheci uma família rica, e eles disseram: o senhor pode almoçar conosco hoje? Falei: claro que posso. Ele disse: um momentinho só, eu vou convidar uma família. E convidou uma família bem pobre da igreja. Quando chegamos no apartamento, os meninos daquela família pobre não sabiam nem como colocar os pés naquele tapete tão felpudo. E o dono da casa disse: pode entrar. Na hora do almoço ele disse: olha, irmão Gilberto, eu resolvi fazer o seguinte: eu sempre tive preconceito, discriminação com pessoas pobres, mas Deus tocou em meu coração. Nós resolvemos, eu e minha esposa, vamos todos sábados chamar uma família pobre para almoçar conosco. Sabe que isso tem nos ajudado muito. Nós temos visto as pessoas sob outra ótica. Isso tem nos ajudado a vencer o preconceito. Eu disse: louvado seja Deus. Aquele casal tornou-se um casal feliz por ajudar as pessoas a vencer o preconceito dentro do coração. Mesmo sendo cristãos adventistas, eles tinham esse preconceito, que veio de fora, veio de longe, veio de outra época. O comentário que fazemos aqui é que essa é a lição da solidariedade, é a lição que exige do cristão uma dose maior de esforço para que ele possa demonstrar na prática o quanto aprendeu os ensinos de Cristo. Aprendemos na teoria, mas colocar na prática é outra coisa, tá? Não adianta nada conhecer um monte de doutrina, conhecer grego, hebraico, dominar a teologia, ser doutor em divindade e outras situações mais, se a pessoa tem preconceito no coração. Não adianta nada. Todas essas matérias não tornam a pessoa melhor. O que torna a pessoa melhor é a educação cristã, aprender aquilo que Cristo nos ensinou. Por outro lado, também, há muitas pessoas que são pobres, são simples e que têm preconceito. Não gostam de pessoas negras, não gostam de pessoas, por exemplo, de outras nacionalidades. Têm preconceito com pessoas que não são da sua raça.
A pessoa, ela nasceu pobre, mas tem preconceito. Então, muitas coisas precisam ser superadas e vencidas. O que a educação cristã faz? Nos faz entender os ensinos de Cristo e com isso, então, nós nos tornamos melhores. Um homem na igreja, numa das reuniões, num junta panela, como é chamado, as pessoas trazem os alimentos e juntam as pessoas da igreja e fazem aquele almoço comunitário, bonito, gostoso. Um rapaz desmaiou e um irmão da igreja, conversando com ele, descobriu que ele fazia 2 dias que não comia nada. Pois um irmão da igreja disse para sua esposa, a partir de hoje, nós todos os sábados vamos convidar alguém para almoçar em casa. Acaba até jogando comida fora. E esse casal então resolveu ser solidário com as pessoas que chegavam na igreja. O visitante, quando chegava o visitante, eles já iam lá, o marido, a esposa, você não quer almoçar conosco hoje? Então, geralmente levavam para sua casa. Durante 30 anos fizeram isso. Alimentaram mais de 500 teologandos que eles viram se formar. Alimentaram mais de 1000 pessoas diferentes e mais de 600 crianças. Foram pessoas abençoadas. Um outro casal resolveu colocar na beira do seu sítio, onde tinha uma árvore bonita, ele fez uma espécie de uma bancadinha e colocou ali um vaso, um jarro de água fresquinha, embaixo da sombra, com copos descartáveis. E as pessoas que iam passando, muitas vezes no calor do sol, paravam e tomavam aquele copo de água fresca. E abençoavam a pessoa que havia feito esse gesto de solidariedade. Por isso que é importante nós entendermos o que Deus quer da nossa vida. Ellen White, ao escrever no livro Desejar Todas as Nações, na página 403, ela escreveu o seguinte: qualquer discriminação é aborrecível a Deus. Ela é desconhecida qualquer coisa dessa natureza. Aos seus olhos, a alma de todos os homens é de igual valor. Isso é maravilhoso. Deus nos considera pessoas ou almas de iguais valor diante dele. Tanto que o teu filho morreu por todas as pessoas. Numa das festas que houve numa das cidades do Brasil, havia ali muitas pessoas e tem um rio muito assim forte, correnteza forte. Havia chovido e aquele rio estava muito caudaloso, muito volumoso. Havia uma proteção, inclusive, no rio. Pois na hora de fazer as festividades, um homem tropeçou numa pedra que estava saliente e acabou perdendo o equilíbrio e caiu dentro do rio. E as pessoas gritavam depressa: alguém salva esse homem, o homem vai morrer. O rio arrastando aquele homem. Um homem então de terno e gravata disse: eu vou salvar o homem. Arrancou a gravata, o terno, ia sair correndo. Uma pessoa segurou e disse: não precisa se incomodar não, é um judeu imundo que caiu no rio, deixa ele morrer. O homem olhou para ele assim, com uma certa ira, largou tudo e saiu correndo pela beirada do rio, e lá na frente tinha uma ponte. Ele correu, colocou a mão para fora, se pendurou e segurou o homem que estava sendo levado pela correnteza e salvou aquele homem. Quando ele voltou no lugar da festividade, com aquele homem salvo, descobriu que aquele homem que havia caído, ele era um católico. E quem havia salvo era um judeu. Olha que coisa maravilhosa. Um homem deu uma lição profunda de solidariedade. Não importa o que a pessoa pensa, não importa a cor da pele da pessoa, não importa a crença. O que nós temos que imaginar e pensar é o seguinte: nós temos que usar a educação cristã para fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Temos que ser solidário com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a verdadeira educação cristã. A educação cristã que põe em execução aquilo que Cristo ensinou na prática. Deus os abençoe. Que possamos ser solidários, possamos vencer a discriminação pessoal, vencer o preconceito e assim darmos uma lição de cristianismo àqueles que estão ao nosso redor. A primeira lição vem para a gente mesmo. Deus abençoe a todos. Obrigado por sua atenção. Amém.